Segunda carta de Paulo ao Timóteo, seu filho Timóteo, capítulo 1, versículo 8 a 12. Mesmo sentados, leamos de forma alternada, os homens lendo os versículos pares e as mulheres os versículos ímpares. Então os homens começam lendo assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pecador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei que em inimigo e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo, e fica muito claro nos primeiros versículos que nós lemos. Ele fala: não se envergonhe desse homem que está preso, né? está em prisão. Não se envergonhe, não fique envergonhado disso, não fique atemorizado por isso, mas fique firme na palavra, fique firme buscando ao Senhor. E ele fala desse encarcerado que sou eu. Esse encarcerado que sou eu. É interessante que o apóstolo Paulo está falando algo muito claro para a vida de cada um de nós, a nossa vocação, a forma o qual nós servimos a Deus, a nossa dedicação no serviço do Senhor. E isso só é possível porque a graça se manifestou, a graça salvadora veio se manifestar em nossas vidas, nos transformando, nos remindo, não pelo que nós fazemos, não pelos nossos pensamentos, não pelas nossas atitudes, mas por causa da graça do Senhor nosso Deus. O que nós temos visto hoje, a corrida ou a busca do bem fazer para merecer a salvação, a busca do ser bom ou fazer coisas boas para receber ou ter a salvação, né? E é interessante quando nós conversamos com algumas pessoas que não têm a definição de graça muito bem estabelecida na sua vida, e buscam uma salvação pelas obras, buscam uma salvação por méritos, buscam uma salvação pelo que ele faz ou que ele deixou de fazer. E certa feita, conversando com uma moça sobre a salvação, e eu perguntei: você servindo a Deus, dedicando a sua vida ao Senhor, você faz isso? Fiz, faço. Você teve um encontro pessoal com Cristo, Cristo tocou no seu coração, isso aconteceu na sua vida? Sim, aconteceu. Ok, então você está salva? Sim, hoje eu estou salva. Hoje você está salva? Sim, mas por que hoje você está salva? Porque amanhã eu não sei. Eu posso perder a salvação. Eu posso perder a salvação. E quando ela falou isso, eu quase caí da cadeira, né? Falei: como assim, né? Como assim? E conversando um pouquinho mais, eu perguntei: vamos fazer, deixa eu contar uma história aqui. Você dirigindo o carro a 150 km por hora numa rodovia de 80. Não fiz isso, tá? Nas estradas lá. Mas acontece que entra um animal na frente do carro e você vai desviar do animal, bate o carro e capota e morre. Você foi para o céu ou você foi para o inferno? Aquela moça olhou para mim e falou assim: você foi para o inferno então, porque você desobedeceu a lei dos homens, e ao desobedecer a lei dos homens, você agora é condenado ao inferno. Então a salvação é pelas nossas ações. Sim, é pelas nossas ações. E aonde está a graça em tudo isso?
Aonde está o dom imerecido disso tudo? Aonde está o favor do Senhor a nos alcançar e nos transformar? Eu não estou falando que você pode pegar o carro e sair fazendo o que você quiser, ou sair vivendo uma vida sem uma responsabilidade cristã, dedicando a sua vida ao Senhor nosso Deus. E a graça não deve ser compreendida dessa forma, mas a graça deve ser compreendida na ação do Senhor Deus, que nos salva, que nos transforma e que muda o nosso coração, muda os nossos pensamentos, muda a nossa atitude para servirmos o Senhor nosso Deus. Por isso, nosso tema vai ser o Deus da graça. Eu quero abordar isso em 3 formas. O Deus da graça derrama a sua salvação não por obras, nos alcança, nos transforma não por obras. Cristo é a nossa salvação, é operante da graça, a forma operante da graça. E em terceiro, as consequências da graça é a vida que é separada da morte e nos direciona à imortalidade, à vida eterna que o Senhor Deus nos dá. E concluindo, quero trabalhar a parte, se Deus assim permitir, e o tempo também, a parte do nosso serviço na conclusão. Graça. Você já ouviu falar dessa palavra? Talvez você até conheça a pessoa que tem esse nome. Graça, né? Graça. E como gracioso é ser chamado de graça ou algo semelhante. Graça, a palavra tem o sentido de aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, graça de discurso. Bondade, vontade, amável, bondade, favor. Favor imerecido, é o que nós mais conhecemos como a definição de graça. Favor imerecido, aquilo que nós não merecemos. A bondade, a misericórdia pela qual Deus exerce a sua santa influência sobre as almas dos pecadores, dos falhos, através de Cristo Jesus. O que é devolvido a graça é dada à nossa vida. É o sinal da prova da graça, do benefício de Deus nos salvar. E aqui é algo que nós recebemos não por pagar algo, não por dar algo em troca, não por merecer. E é interessante que o apóstolo Paulo vai tratar essa definição de graça, que se nós fazemos algo para receber, não é de graça, é merecido. Foi dado porque nós merecemos. Mas quando nós falamos de graça, a graça salvadora, a graça que nos muda o nosso coração, transforma o nosso coração, não é por méritos, porque senão Deus não estaria fazendo nada de bom, apenas a sua obrigação de nos dar. Não, mas quem pode comprar a salvação? Quem pode pagar por ela? Quem pode merecer a salvação? De forma nenhuma. De forma nenhuma ninguém pode fazer. Por isso a graça é dada, por isso a graça é derramada, por isso a salvação não é por obras. Por isso a salvação não é por obras, é o nosso primeiro ponto. E versículo 9, leamos lá, versículo 9. Abre lá, versículo 9. Leamos todos. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Mantenha o versículo aí. Olha só, interessante que ele fala a salvação, ele nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não do que nós fazemos, não porque nós merecemos, não porque nós somos bonzinhos, não porque pagamos nossa conta, não porque não mentimos, não porque não roubamos, não porque não defraudamos ninguém, não porque ou fazemos ou deixamos de fazer, mas segundo a graça, a determinação em Cristo Jesus que nos foi dada antes dos tempos eternos. Talvez você já viu algum pregador falar: aceite Jesus para Deus escrever teu nome no livro da vida. que de forma inconsciência de falar isso, de forma insensatez de falar isso, porque isso foi determinado antes dos tempos eternos. A eternidade veio a nós através de Cristo Jesus, e essa graça é manifestada em Cristo Jesus não por nossas obras, mas por a obra do nosso Redentor, que é Cristo, aquele que nos salvou, aquele que transforma os nossos corações.
a definição de graça, e quando nós olhamos a Agostinho de Hipona, no 354 depois de Cristo, ele era de uma família católica, de uma família que a sua mãe prezava pelo conhecimento bíblico dele, os seus ensinamentos bíblicos, mas viveu uma vida promíscua, viveu uma vida longe do Senhor, viveu uma vida afastada do Senhor. Mas posterior se converteu, 4 anos após a sua conversão, já estava sendo ordenado como bispo, coadjunto de Hipona. Posterior, com a morte do bispo de Hipona, ele assumiu o bispopado de Hipona, o bispado de Hipona. Ele assumiu a função de bispo de Hipona, assim ficou melhor, né? A função de bispo de Hipona, e ele ali trabalhou a definição de graça. E ele destacou na sua teologia como doutor da graça, o qual Calvino bebeu diretamente desse homem que viveu ali no século IV, século III, viveu e teve a função de ensinar a graça que se manifestou e se manifesta em minha vida, na sua vida, e fez um grande diferencial, porque a sua teologia foi destacada com a defesa da graça, que é o condutor da graça através de Cristo. Ele baseava a sua teologia na ação de Cristo, e a sua ação, a sua salvação, por meio do cumprimento da lei que ele realizou, que Cristo realizou por nós, para cumprir a lei e nos transformar como servos do Senhor Deus. E a sua teologia estava baseada muito em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10. Vamos ler esse texto para você entender um pouquinho mais o que ele falou sobre graça. E ele fala assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essas obras que ele preparou de antemão. E ele fala: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de você, vem de Deus através de Cristo Jesus, para nos alcançar e nos transformar como seus filhos. A salvação não por obras, não por uma ação pessoal. E assim, lá ele já tinha trabalhado essa função, esse pensamento, essa ideia de que o homem seria salvo através da ação divina e não através da sua ação. Não através do seu mérito, não através dos seus pensamentos, não através do seu fazer, mas do fazer de Deus, que é muito maior, que é perfeito, que é claro, que é santo, que é divino, e não de uma ação do homem pecaminoso que está morto nos seus delitos e pecados, e que não pode ter uma ação favorável para a sua vida. Se você está procurando a salvação, ou um bom caminho, vindo à igreja no domingo à noite, ou fazendo campanhas, ou dando dízimo, ou dando oferta missionária, ou dando um prato de comida para alguém, eu quero dizer para você, meu querido, que você está no caminho errado. Que quem salva é Cristo Jesus. As tuas obras cheiram como trapo de imundícia diante de Deus. As tuas obras não podem te salvar de nada, de nada. Tuas obras não podem fazer uma compensação. E nós costumamos trabalhar esse lado, né? Eu fiz uma coisa ruim. Não, mas espera um pouquinho. Eu também fiz uma coisa boa. E aquilo que eu fiz de bom é muito maior do que eu fiz de errado. Então tá bom. Se colocar na balança, se somar 2 mais 8, então ainda vou ter um crédito de 6, né? Então eu estou bem com Deus. Estou bem com Deus. E o mundo pensa assim. O que eu fizer de errado, tenho que fazer alguma coisa certa para fazer uma compensação. Não, meus queridos. Quando nós olhamos pela graça, a ação de Deus, a obra do Senhor, e que não é por minhas obras, mas é pela obra de Deus, que é o autor e consumador da fé, Ele trabalha o mudar dos meus pensamentos, das minhas atitudes, daquilo que Ele quer fazer na minha vida e através de mim, como aquele que faz e transforma os nossos corações pelo seu amor e pela sua graça.
Olhemos para a graça, olhemos para a obra de Deus e não para as nossas obras. E vamos olhar para nós como pecadores e ver que as nossas obras não podem nos salvar. Assim como o Agostinho já tinha trabalhado lá no começo da história, nós podemos também hoje olhar para Cristo e ver que a graça se manifesta com a obra salvadora, tremenda e que muda os nossos pensamentos. Ele muda as nossas atitudes, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque é Deus que efetua tanto querer quanto realizar. Essa salvação vem através de Cristo Jesus, que é o nosso segundo ponto. Meus queridos, essa graça se manifesta e se manifesta de forma poderosa em nossas vidas, não pelas nossas obras, como nós já falamos há pouco, mas como Cristo é o autor e o modus operandi da graça de Deus em nossas vidas e em nossos corações. Vemos o versículo 9 novamente, esse versículo que tem dois temas ou dois pontos da nossa mensagem dessa noite. Ele fala: nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Essa graça, ela não vem simplesmente por nós ficarmos contemplando a natureza, não vem simplesmente por nós olharmos os deuses, não, ela tem o autor próprio, que é Cristo Jesus, é aquele que é o condutor da graça de Deus através das nossas vidas. É Cristo Jesus que é o modus operandi de Deus e manifestar a graça e o seu amor. É como Deus age em nossas vidas para nos transformar. Não há salvação sem Cristo Jesus. Por isso Cristo Jesus foi prometido desde o começo da história da humanidade. Desde o começo da história, desde a promessa de Deus é que Ele iria mandar o Filho do Homem a pisar a cabeça da serpente, a vencer a morte, a quebrar os grilhões da morte que nos prendem para a escravidão, nos prendem para a morte e a condenação eterna. Mas Cristo Jesus, aquele que foi prometido, aquele que não tinha beleza, aquele que não era belo, aquele que era rejeitado, aquela pedra angular que foi rejeitada pelos construtores, esse sim é a nossa salvação, é a manifestação da graça, é como Deus age. Qualquer outra questão, qualquer outra coisa que eu colocar na frente de Cristo é uma idolatria e que deve ser banida dos nossos corações. Qualquer outra coisa, qualquer outro pensamento, qualquer outra pessoa ou qualquer outra estrutura, mesmo que por mais bela que ela seja, deve ser banida, deve ser abolida dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, para olhar unicamente ao Senhor, que é o autor e consumador da fé. É Cristo Jesus que manifesta a sua graça em nossas vidas, e foi Ele que derramou o seu precioso sangue para nos salvar e converter o nosso coração ao seu coração. É a graça de Deus que se manifesta. É através de Cristo Jesus, que é a forma que Ele age. Efésios capítulo 2, versículo de 4 a 7. Efésios 2, de 4 a 7. Fala assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. Vem de quem? Vem de Deus. Pela graça sois salvos. E ele fala, vamos ler o versículo 5 lá. 5. Estando nós mortos em nossos delitos, e nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Cristo é a ação, Cristo é a ação de Deus para nos salvar. Essa salvação vem através de Cristo Jesus, e qual molda o nosso coração e nos quebranta através da sua graça, do seu amor, através do seu perdão. Versículo 6. Versículo 6, vamos, lemos? E juntamente com Ele 7. Que
interessante, ele fala com a bondade para conosco em Cristo Jesus. Cristo é a manifestação da graça, Cristo é a manifestação da bondade, Cristo é a manifestação da vida eterna, que só pode se conquistar, só pode se adquirir, só pode receber através de Cristo Jesus. O receber da salvação, do transformar os corações, do saciar a sede, do acabar com a dor do meu coração, do teu coração, é através da ação de Cristo Jesus, que derrama a sua graça, o seu amor, a sua salvação na minha vida e na sua vida. Sem Cristo nós somos meros pecadores, falhos, errantes, que se desviam do caminho do Senhor, que somos idólatras e pecadores. E com Cristo nós somos reconciliados com o Pai. É o seu ministério da reconciliação, do voltar a Deus, do caminhar com Cristo Jesus. Gálatas capítulo 4, versículo 4 fala assim: vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para manifestar a sua salvação. Cristo Jesus. Cristo é aquele que veio na plenitude do tempo. O que quer dizer isso, pastor? Plenitude do tempo é no tempo certo, no tempo correto, em tudo preparado, todos os meios preparados para que o Evangelho de Cristo Jesus chegasse até nós hoje, para que o Evangelho do Senhor alcançasse o meu coração e o teu coração, através desse Cristo Jesus que nasceu de mulher, teve um parto normal, num lugar salubre, num lugar sem recursos, não foi na maternidade, na melhor maternidade da região, não foi, pelo contrário, foi num lugar escuro, longe de tudo e de todos, e escuso de tudo e de todos, mas para manifestar a graça de Deus que salva o pecador, o perdido, o qual nós fazemos parte. Eu e você fazemos parte. Por isso, na plenitude do tempo, no tempo certo, exato, nós temos a alegria agora de ter Cristo Jesus para nos salvar. E quando Cristo nasce, é o Deus encarnado, é o 100% homem, é o 100% Deus que se manifesta e se manifestou naquele lugar. E agora a salvação naquela cruz, dada através de Cristo Jesus, entra na eternidade. Todos que viveram antes de Cristo, viveram na promessa em Cristo, e agora recebem essa promessa em Cristo, naquela cruz, porque a salvação agora entra na eternidade, e pode alcançar aqueles que viveram antes dele, e pode também nos alcançar aqueles que nós estamos vivendo posterior a ele, a mim e a você. Isso tem que dizer a mim e a você e a cada um de nós, que os nossos vizinhos, os nossos amigos podem ter Cristo Jesus, podem alcançar ou pode ser tocado através de Cristo Jesus, porque Cristo nasceu na plenitude do tempo, viveu uma vida como homem, a mim e a você, sofreu, padeceu, mas ressuscitou, e qual está do lado de Deus e intercede por nós, que somos pecadores e falhos. Romanos capítulo 4, versículo 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação. Cristo Jesus foi entregue por causa da minha, da tua, das nossas transgressões, e o qual ele ressuscitou por causa da nossa justificação. O nosso Deus morreu na cruz por nós, pagou pelos nossos pecados e ressuscitou, não ficou morto. A graça que se manifesta em Cristo, o modus operandi de Deus de manifestar a sua graça salvadora, está vivo, não ficou morto, mas ressuscitou, e qual nós temos viva a esperança em Cristo Jesus. Ao olhar para a graça, ao olhar para o Deus que te chama, que te fortalece a continuar caminhando, não fique olhando os problemas, as circunstâncias. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo ao seu filho Timóteo, ele está preso, está sendo acusado, está sendo condenado, está passando por lutas e sofrimentos, mas nós vamos olhar na sua carta, que ele não está achando
chorando ou choramingando as suas dores. Pelo contrário, ele está olhando a esperança do seu coração, alimentado na fé, na esperança e na graça do Senhor, que é o autor e consumador da fé, olhando para aquele que trabalha nos corações e que molda as nossas vidas para viver e servir o Senhor nosso Deus. Romanos capítulo 5, versículo 17, fala assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça receberão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Jesus é a nossa salvação. Jesus é a manifestação da graça do nosso Deus. Por isso, não fique buscando a sua forma, o seu pensamento. Deixe o achismo de lado e olhe o que as Escrituras diz para a sua vida, para o seu coração, para a sua vida espiritual, e olhe para Cristo, que é o autor e consumador da fé. É o autor e consumador da fé. É aquele que começou a boa obra e irá terminar até o último dia na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que de coração sincero querem servir a Deus Todo-Poderoso. E o nosso terceiro ponto: as consequências da graça é a destituição da morte, é a separação da morte, nos levando à vida que Cristo dá. Versículo 10, leamos todos. Versículo 10. Calma aí, isso agora. E manifestada agora vamos ler novamente? E manifestada agora o que ele destruiu? A morte. E o que ele trouxe? A luz, a vida. Trouxe a luz, a vida. A vida estava obscura, apagada. E ele trouxe a luz. Eu consigo ver, eu consigo enxergar. As vendas dos meus olhos foram tiradas. A vida veio à luz para que eu pudesse olhar e enxergar. Como é lindo ver uma pessoa aceitar ou ser tocada pelo Espírito Santo de Deus, convencido do seu pecado, e ter um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo. Não sei se você já teve uma experiência de levar uma pessoa a ter esse encontro com Cristo. E a tua experiência também certamente foi assim, um reconhecimento do pecado, da justiça de Deus, e agora uma transformação dentro do teu coração. Algumas vezes para algumas pessoas como eu e muitos outros que foram criados dentro da igreja, isso é mais difícil. Reconhecer, mas algum momento vai ter esse impacto no coração, e a luz se abre, a vida agora aparece à nossa frente, e parece como se abre a janela do amanhecer em nossas vidas, e o raio da luz entra para dentro da nossa casa, ilumina a nossa casa por completo, e nós agora podemos contemplar a graça transformadora do Senhor nosso Deus. Como isso muda, porque Ele não apenas tirou a morte, mas Ele trouxe a vida. Ele não apenas tirou aquilo que estava contaminando o nosso coração, a nossa vida, mas Ele trouxe a vida, porque não apenas tirar ali. Mas o que você vai colocar no lugar? Não sei o que eu vou colocar no lugar. Não, Cristo não fez isso, Deus não fez assim. Ele tirou a morte, Ele pagou pelos nossos pecados e colocou aquilo que tem maior poder em nossa vida, a sua graça salvadora, a vida eterna.
A vida que não acaba, a vida que não passa. Hoje nós cantamos vários cânticos falando sobre Maranata vem Senhor Jesus, né? Falando sobre o céu, falando da morada do céu, aquilo que Deus quer fazer e está fazendo na vida da sua igreja. Essa é a promessa que nós temos em meu coração e no teu coração, porque um dia nós vamos morar no lugar perfeito. Um dia o Senhor vai vir e vai levar a sua igreja a morar no céu, aonde não tem choro e ranger de dente, aonde todas as lágrimas vão ser enxugadas, e agora não vai ter mais dolo, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, porque o pecado foi abolido das nossas vidas e dos nossos corações. A consequência da sua graça, da graça agindo em nossas vidas, é a destruição da morte e o surgimento da vida que Deus dá, da vida que o Senhor quer agir em minha vida, ou através trazendo a sua vida para abolir a minha morte. A morte que nós merecíamos, a morte da cruz foi paga por Cristo Jesus naquela cruz. Nós merecíamos aquela cruz, mas Cristo veio e pagou e aboliu a morte, nos dando a vida eterna, que só se consegue em Cristo. Você quer vida eterna? Olhe para a graça do Senhor. Olhe para o autor e consumador da fé. Olhe para aquele que Deus que transforma os nossos corações e nos dá a vida que vem através do Senhor nosso Deus. Aquele que é o autor e aquele que vai concluir toda a sua ação em nossos corações. Mateus capítulo 6, versículo 19. Quero ler mais esse texto com os irmãos, já para caminhar a nossa conclusão. Mateus 6, 19 e 20. Leamos. Não acumuleis para vós outros Nós vivemos cada dia mais fechados, né? Nós vivemos cada dia mais seguros, ou procurando a segurança. Colocamos grades em nossas casas, colocamos alarmes em nossas casas, mas a palavra de Deus fala de forma muito clara para nós. Não acumuleis tesouro, não é para nós vivermos uma vida de ganância aqui nessa terra, mas buscarmos a ação de Deus, aonde o diabo, aonde o ladrão, aonde aqueles que querem roubar, matar e destruir não podem alcançar, é no céu. Porque o céu é um lindo lugar e um dia nós vamos morar lá, como diz a música, o cântico que foi antigo, que foi cantado há muitos anos, né? Céu é um lindo lugar. Nós vamos morar lá. Nós vamos morar lá sim, porque lá é um lugar que foi preparado por Cristo para as nossas vidas, para aqueles que buscam a vida e a imortalidade que somente Deus dá. A nossa alma é eterna, ela não acaba, ela não passa, ela não tem fim. Ela não passa e não tem fim. Por isso, o teu corpo um dia vai morrer, um dia vai apodrecer, um dia vai ser consumido, mas a nossa alma, o nosso espírito volta para Deus, o qual irá aguardar o dia do julgamento, e esse dia irá chegar, e aqueles que têm vida, a vida eterna que Cristo dá, vão morar no céu, no lugar eterno que foi preparado para aqueles que o Senhor Deus os chamou para a vida eterna que Cristo dá. Não fique à margem disso, não fique apenas olhando isso, não fique apenas com o conhecimento da graça, mas olhe para aquele que é o autor e consumador da fé, aquele que sustenta o teu e o meu coração, aquele que me dá a esperança da vida eterna, que não passa, não acaba, mas que permanece para sempre. E um dia nós estaremos juntos com os nossos outros irmãos que já estão lá no céu, aguardando para que todos possamos contemplar essa graça por completo.
A salvação é o já, que nós já temos ela com agora, mas ela será plena no último dia, onde o Senhor irá vir para remir os nossos corpos, mudar, apagar por completo o pecado e nos transformar para a glória dele mesmo, com um novo corpo, um novo pensamento, uma nova atitude. Olhe para Cristo, viva Cristo, exalte o nome de Cristo Jesus, que é aquele que nos chama e nos habilita para a boa obra. Quando o apóstolo Paulo trata esse texto, ele fala dessa graça, ele fala desse amor, ele fala dessa ação, e versículo 11, 12, ele vai falar que da santa vocação, agora da minha atitude, do meu pensamento, da atitude que eu tenho que ter e realizar nessa obra que o Senhor Deus me coloca. Ele me chamou, Ele te chamou, como chamou o apóstolo Paulo, e agora esse tem a certeza do seu ministério, a certeza do seu fazer, a certeza do realizar a obra do Senhor. Deus te chamou não apenas para te salvar, mas o salvar agora te coloca numa posição de trabalho, te coloca numa posição de pé, com vida, com saúde espiritual, para trabalhar para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Olhe para esse Deus, caminhe com Ele, glorifique o nome dEle em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça mais uma vez essa noite. Nós estávamos programados a cantar mais um hino, mas nós já vamos ter oração final nessa hora. Momento de colocarmos o nosso coração, nossa vida, o teu coração, a tua vida, os teus pensamentos. Você que entendeu essa mensagem de salvação e transformação do Senhor, da graça maravilhosa que Cristo dá. Hoje é tempo, hoje é a hora de você colocar o teu coração diante de Deus e se reconciliar com Ele. Hoje é tempo de você colocar a sua vida diante do altar do Senhor e dizer: Senhor, eu vivi uma vida de obras, eu vivi uma vida por méritos, agora quero a graça que se manifeste na minha vida, no meu coração, e transforma o meu coração no coração do Senhor, para servir esse Deus que transforma e que muda o meu pensamento, a minha atitude, em nome do Senhor Jesus. Fale isso com Ele. Ele quer tocar no teu coração, Ele quer transformar a sua vida. Você que teve esse entendimento da graça do Senhor, não deixe para amanhã, mas diga: Senhor, eu quero te servir nessa graça. Eu quero ser liberto da morte, eu quero ser liberto da escravidão do pecado, para viver livre do teu lado, livre do pecado, livre da maldade, livre da morte que prende, que cativa. Mas você que também está cansado, sobrecarregado, tentando viver uma vida de obras, olhe para Cristo, olhe para a graça, a maravilhosa graça do nosso Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida, descanse nele em nome do Senhor Jesus.